pessoal, beleza? Estamos aqui numa viagem, descendo Curitiba rumo a Joinville. Vamos descer a serra, começar a descer a serra, e eu quero convidar você a estar conosco aqui. Hoje nós vamos conversar, abordar um assunto importante. O assunto é a armadilha da inveja. Fique conosco aí. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eclesiastes 4:4 diz: fiquei chocado, descobri que tudo o que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a vida se invejar a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os 5 propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Deus o moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Por isso que é importante saber qual é o propósito de vida. Saber qual é o seu propósito de vida. Porque Deus criou cada um diferente um do outro. Ninguém é idêntico, ninguém é igual. Então a importância de saber o propósito de vida. Quando você não sabe o propósito de vida, geralmente você entende que o propósito de vida do outro é o perfeito e não o seu. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, seu modo de agir, falar e viver. Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar, em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros, rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida. A inveja é um pecado global. Testemunhei em todas as faixas etárias, em todos os grupos econômicos, em todos os grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde viajei. Hoje, com a tecnologia, a vida está mais exposta, né? Antigamente a exposição era os de perto. Hoje não, hoje todos os de longe olham para a vida das pessoas e caem no erro de achar que a vida dela é melhor do que a sua. Por que ela pode viver naquela casa? Por que ela conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente, tão rico, tão inteligente, tão famoso? A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em
tudo o que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para a sua vida. A inveja faz sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. É interessante porque quando nós temos inveja de outra pessoa, parece que nós não temos satisfação com aquilo que nós temos. Porque a gente sempre vê como as coisas dos outros sendo melhores, né? A casa, o emprego, o físico da pessoa, a roupa que a pessoa veste, a inteligência da pessoa, porque a pessoa é famosa, ou porque a pessoa é mais querida entre as outras pessoas. Então a inveja, na verdade, ela é um perigo, porque tira o foco do propósito de Deus para as nossas vidas. Exatamente, você falou de insatisfação. E aí, cabe a nós dominar isso. Cabe a quem já crê em Deus, crê em Cristo, e vive guiado pelo Espírito Santo, dominar isso. Porque assim, quando você se depara com uma situação dessa, que nem você colocou aí esses exemplos, você tem que aprender a refutar isso. Que se dá corda, entra na insatisfação e reclamação para com Deus. Porque ele tem e eu não. Colocando Deus contra a parede, né? Exatamente. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que os outros têm ou fazer o que eles fazem, está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas não o fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que a do Criador. Será? A Bíblia chama nossa atenção para quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a proscreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçarás. Tá aí. A gente se depara com isso constantemente, diariamente. Você vê as pessoas cobiçando a mulher do próximo, o trabalho do próximo, o ministério do próximo, os filhos do próximo. Você veja, as pessoas observam, e quem é bem sucedido acaba se tornando alvo de pessoas que têm, para mim, isso chama uma crise de identidade, não sabe o propósito de sua vida. Aí acaba sendo uma pessoa que se auto-prejudica e prejudica quem está em torno dela. Existem 4 efeitos prejudiciais da inveja. A primeira, a inveja rejeita a singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual a outro, também não há 2 seres humanos iguais. Nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Você possui uma impressão digital única. E sua córnea, seu tom de voz, sua pegada e a batida de seu coração são únicos. Nunca houve nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz que somos uma obra-prima de Deus. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor de nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer:
Por que você não foi mais parecido com seus pais, seus vizinhos ou com alguma celebridade? É mais provável que Deus diga: porque você não foi mais como eu pretendia que você fosse. Ou seja, Deus, quando cria cada um de nós, Ele cria de uma forma singular, única. Você tem exclusividade, você tem nas suas digitais, pálpebras, o que mais? Córneas. Tom de voz, batida do coração. Então, nós somos criados por Deus com um propósito, uma finalidade. E é importante demais saber disso, para não viver invejando as pessoas, né? Muitas vezes nós deixamos de viver o propósito de Deus para as nossas vidas, porque nós queremos ser igual àquela outra pessoa. Mas Deus tinha um propósito definido para aquela pessoa e tem um propósito definido para as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos frustrados naquilo que nós fazemos, porque nós não estamos fazendo o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas sim o que a nossa inveja está vendo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, eu acabo definindo o que é o certo, o que é o errado. Aí eu acabo me moldando, querendo me moldar a vida das outras pessoas. Torno as outras pessoas um padrão de excelência. Quando na realidade Deus quer que cada um seja único. Então, existem 4 efeitos prejudiciais da inveja. O primeiro é que a inveja rejeita a sua singularidade. O segundo é que a inveja divide sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele, não está apto para o reino de Deus. Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles possuem, deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. Isso é um perigo, né? É um perigo, porque muitas vezes nós estamos fazendo algo, mas estamos de olho no que outra pessoa está fazendo, para ver se ela está fazendo melhor que a gente, para ver se ela está até fazendo pior. Às vezes até torcemos para que o ministério de outra pessoa esteja sendo pior do que o nosso, para que a gente não fique para trás. Porque a partir do momento que o ministério do outro é melhor que o nosso, aí nós nos sentimos incomodados. Então, quando nós dividimos a nossa atenção entre o nosso ministério, o nosso propósito e o propósito de outra pessoa, nós não conseguimos desempenhar bem o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Tá aí a resposta, porque nós vemos muitas pessoas hoje insatisfeita, infeliz. Você sente que a pessoa é incompleta, a pessoa não é realizada em nada, em nenhuma área da vida, porque ela divide a atenção dela. Ela não consegue focar na sua própria vida, no seu próprio propósito, viver o seu próprio propósito. Está olhando no padrão dos outros: casamento, ministério, trabalho, saúde, beleza. Tudo isso. Então, tem 4 efeitos prejudiciais da inveja. A primeira é que a inveja rejeita a sua singularidade. A segunda é que a inveja divide sua atenção. E a terceira é que a inveja faz que você perca tempo e energia, que é tão precioso nos dias de hoje, né? Exato. O tempo, né? E a energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri por que as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas do seu vizinho. Mas isso é inútil. É como correr atrás do vento. O resultado é que estão sempre trabalhando, sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem. Para que trabalham tão duro, negando-se qualquer prazer? Isso também é inútil. É uma vida muito infeliz. A inveja
é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, prazer, popularidade. Muitas pessoas trabalham até exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não se esgote tentando ficar rico. Seja sábio o suficiente para controlar-se. Ou seja, esse terceiro ponto que você está trazendo aqui na leitura, ele acaba com a energia e com o tempo, né? O tempo e a energia, né? É um desgaste, porque você está vivendo um propósito que não é seu. E aí você trabalha, saúde vai embora. É perca, né? Perca. Correndo atrás de um objetivo que na verdade não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a pessoa trabalha, alcança casa, alcança carro, alcança prestígio, alcança uma conta bancária gorda, mas no final da noite, quando deita na sua cama e coloca a cabeça no seu travesseiro, ela não está satisfeita, ela quer mais. E daí ela começa a trabalhar dia e noite, não aproveita os filhos, não aproveita o casamento, não aproveita as coisas que Deus preparou para ela. Interessante, né? Então, os 4 efeitos prejudiciais da inveja: rejeita a singularidade, né? Divide sua atenção, faz você perder tempo e energia. E em quarto, a inveja leva a outros pecados. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Exatamente isso. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é inveja ou ambição egoísta. Tiago 3,16 também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir? Sim. Pode levar uma pessoa a roubar? Sim. Assassinar? É claro. Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais. E a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte por o invejarem profundamente. A inveja contamina seu interior e afeta tudo ao redor. Então, como podemos erradicar a inveja da nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. Você vê, a inveja, ela causa morte, ela causa destruição, ela causa desarmonia, ela causa competição, ela causa conflito, ou seja, a inveja, ela causa confusão. Aonde tem inveja, tem confusão. E os exemplos bíblicos aí são bem claros, né? Saul queria matar Davi porque invejava a sua popularidade. Caim matou Abel devido à inveja, né? Então você tem vários exemplos. Os próprios religiosos da época de Jesus, né, o condenaram, entregaram à morte, movidos pela inveja. Ou seja, a inveja, ela é danosa, ela causa mal, né? O interessante aqui da leitura, mostrando que aonde tem confusão, provavelmente há um foco de inveja. Há foco de inveja. Então aqui temos alguns passos para erradicar a inveja.
Repita por gentileza, quais são os quatro perigos, os 4 danos que a inveja causa? Os efeitos prejudiciais da inveja são rejeitar a sua singularidade, Sim. ou seja, rejeitar que nós somos únicos. A inveja divide a sua atenção, ou seja, nós não conseguimos fazer aquilo que é o propósito, nosso propósito, ser pleno, porque nós estamos focados no propósito dos outros. Uhum. A inveja faz com que você perca tempo e energia, porque você ocupa o seu tempo e toda a sua energia buscando aquilo que não é propósito de Deus para a sua vida. E a inveja leva a outros pecados, né? Ou seja, onde tem inveja, tem desarmonia, tem competição, tem conflito, tem confusão, tem morte, tem mentira, né? E agora nós Vamos para os passos para erradicar a inveja. O primeiro passo: pare de se comparar com os outros. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda a inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar. Lembre-se de todas as vezes que reclamou que seu irmão ou sua irmã ganhou mais sorvete do que você. Nós crescemos comparando tudo: aparência, notas na escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, comparamos roupas, carros, casas, salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. A Bíblia diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, mostram como são tolos. Por que é tolice nos comparar com os outros? Porque você é incomparável. Assim como todas as outras pessoas, Deus fez cada um de nós único. Além disso, a comparação leva a uma das 2 reações negativas: orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior do que você e ficará orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja e desanimado. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus o criou para fazer. Você está aproveitando ao máximo o que recebeu? Deus não o julga por talento que não possui, nem por oportunidades que não teve. Ele avalia sua fidelidade pela forma segundo a qual viveu e pelo que fez com o que recebeu. Lembre-se, Deus não o chamou para ser o melhor do mundo em coisa alguma. Ele o chamou para ser o melhor que pode ser, de acordo com sua formação, suas experiências, suas oportunidades e suas habilidades. Portanto, decida-se agora mesmo que vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Vai demorar um pouco, mas você pode treinar a si mesmo para focar outra coisa sempre que for tentado a fazer comparações. Apenas diga a si mesmo: não vou seguir por este caminho, e comece a pensar em outra coisa. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender para erradicar a inveja é parar de se comparar com os outros. A segunda coisa que nós devemos fazer para... Em relação à comparação, Patrícia, a leitura falou para nós que desde pequeno, desde quando começamos a andar, desde criança, né? Comparação ali, quando o pai e a mãe colocam uma porção de sorvete, foi um exemplo dado aí, mas outras também, né? Eu me lembro que lá em casa a gente tinha o hábito de ficar olhando e comparando para deixar tudo igual a porção de refrigerante. Então, a gente cresce nesse movimento ou nesse erro, né? Vem de criança, vem da infância, vem da família. Então, aqui para os pais que estão nos ouvindo agora, ou futuros pais, é importante demais ensinar seu filho a não ter essa prática da comparação. Aí a comparação se estende
para as notas escolares. Eu me recordo, eu tive um problema sério na infância, né, com a comparação de nota dentro da família. Isso era algo constrangedor. E isso chega na vida adulta, né? Aí é o carro, é a casa, é o trabalho, é o cônjuge e por aí vai, né? Então, o primeiro passo para erradicar a inveja é parar de se comparar com os outros. O segundo passo para erradicar a inveja é celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com ele. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A segunda parte desse versículo é fácil de ser obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofre uma perda, mesmo se essa pessoa for seu rival. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo bem nessa área. Como você lida com a promoção de colegas de trabalho? Se você é solteiro, como lida com o casamento e chás de bebês de amigos? Qual é a primeira reação de seu interior ao saber que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Um dos motivos pelos quais, às vezes, achamos difícil alegrar-nos com os que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito. Mas a graça de Deus não tem limites. Há mais do que o suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Em Efésios, lemos a respeito das infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros. Vizinhos invejam vizinhos. Colegas invejam colegas. Músicos invejam músicos. Fazendeiros invejam outros fazendeiros. E pregadores invejam outros pregadores. Se você gostaria de aumentar a felicidade da qual desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com o sucesso e com as alegrias dos outros. Se você só fica feliz quando coisas boas acontecem com você, então ficará infeliz grande parte de sua vida, uma vez que ninguém vive apenas de coisas boas. Mas se você aprender a desfrutar também das vitórias das outras pessoas, sempre terá algo com que se alegrar. Essa parte do texto aqui diz uma grande verdade, né? É tão mais fácil nós nos compadecermos de uma pessoa num momento de tristeza, inclusive de pessoas que, aqui o escritor diz, são os nossos rivais, mas até de pessoas que nós não conhecemos. Quantas vezes nós ouvimos histórias e choramos, nos compadecemos, queremos ajudar pessoas que nós nem conhecemos, mas quando uma pessoa de perto de nós conquista algo que é importante para ela, às vezes conquista a compra de uma casa, conquista a chegada de um filho, não é verdade? Conquista a entrada numa faculdade ou conquista um emprego muito bom, nós não nos alegramos com aquelas pessoas. Nosso semblante decai, né? Aí nós revelamos o que tem dentro. Exatamente, é o que aconteceu com Caim e Abel, né? Então, o semblante dele decaiu. A Bíblia diz que o semblante dele decaiu porque Deus se agradou da oferta do seu irmão. E ele tentou matá-lo, né? É muito interessante. Você vê que todos os setores, todas as áreas da vida têm a inveja. Fazendeiro, inveja o fazendeiro. O músico inveja o músico, né? O pregador, o outro pregador. Ou seja, dentro da família, dentro de ambientes
intimidade, ambientes de relacionamento, você vê vizinhos, né? Tá aí um lugar para gerar invejoso, é o tal do vizinho, né? Então, o primeiro passo para erradicar a inveja é não se comparar com os outros. O segundo passo é celebrar a bondade de Deus para com os outros. E o terceiro passo, seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Tudo que você tem é dom de Deus. A Bíblia diz, você já tem tudo de que precisa. Tem mais acesso a Deus do que pode imaginar. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outro, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja o que for dessa pessoa, lembre-se, Deus nos deu dons especiais que elas não têm. E além disso, não conheço o lado ruim de ser como elas. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdade. Salomão, o homem mais rico de seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza? Exceto talvez para vê-la escorrer por entre os dedos. Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. A inveja pergunta, por que eles? Por que eles têm o que eu não tenho? A gratidão pergunta, por que eu? Por que eu consegui tudo o que tenho? Davi demonstrou este tipo de gratidão quando orou. Quem sou eu, ó soberano Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Anos mais tarde, seu filho escreveria: é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Deixe-me ser claro. Ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas. Se vêm de Deus, beneficiam os outros e são conquistados pela fé para a glória de Deus. Você deve aproveitar ao máximo de sua vida, criar beleza e ajudar os outros. Mas a inveja envenena tudo o que toca e impede que Deus abençoe seu esforço. O motivo pelo qual você faz o que faz importa muito para Deus. Então, não é o fato de querermos conquistar as coisas, de querermos ter lugares, não é esse o fato. O fato é qual é o objetivo ou o que me levou a querer estar neste lugar e fazer isso que eu quero fazer. E outra coisa interessante, nós temos que ser agradecidos pelo lugar que estamos, pela posição que temos, pelo que conquistamos. Nós temos que ser agradecidos, porque todas as coisas vêm de Deus. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em ter essa reflexão e levar elas ao agradecimento. É mais fácil, Patrícia, reclamar, murmurar, questionar, perguntar por que ele e não eu, né? Então, muitos de nós caímos nesse erro. E esse erro é prejudicial. Então, o primeiro passo para erradicar a inveja é parar de se comparar com os outros. Parar de se comparar com os outros. O segundo passo é celebrar a bondade de Deus para com os outros. O terceiro passo é ser agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. E o quarto passo, quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou em meu coração é quando começo a pensar: não é justo que eu não tenha o que eles têm.
Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos na verdade duvidando de sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus sabe o que é melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a soberania de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou insatisfeito, querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor, porque se eu fosse Deus, seria mais justo do que és. Então, o quarto passo aqui para erradicar a inveja é: quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e não confiamos em Deus, né? E olhamos só para o que os outros têm, achando que Deus tem a obrigação de nos dar aquilo que Ele deu para outras pessoas. Até limitando a graça, né? Porque olha, Deus deu lá para ele e tal, então vai faltar para mim. Exato. A próxima vez que você começar a reclamar que Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte: 1. Tudo o que tenho foi dado por Deus, sem eu merecer. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é um dom de Deus. 2. Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê. Portanto, devo confiar nele. 3. A vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu, onde tudo funciona perfeitamente. Nada funciona perfeitamente aqui. 4. Deus enviou Jesus para nos salvar no dia do julgamento, quando Ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. E 5. Não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas Ele morreu. Em Mateus 20, Jesus contou a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar em seu campo. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo salário pelo trabalho de todos os homens. Com certeza, isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto, mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. Eles disseram: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a ele o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante. Gosto muito da resposta do proprietário: amigo, não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pegue o dinheiro e vá. O que lhe importa se quero pagar a eles o mesmo que lhes paguei? Não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso, você precisa ficar com inveja? Amo a franqueza do proprietário. Pegue o que é seu e vá embora. Em outras palavras, pare de ficar ressentido porque sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com a sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. Essa parábola é muito interessante, né? Porque eu acredito que qualquer um de nós ia questionar o proprietário da terra, né? Poxa, Senhor, eu trabalhei o dia inteiro nesse sol escaldante e esse outro que chegou faz 1 minuto vai ganhar a mesma coisa que eu? Isso é natural, né? Essa indagação. Porém, o proprietário foi bem claro: eu te contratei e eu te paguei, eu não cometi injustiça contra você, né? Paguei aquilo que combinamos, né? Então, nós devemos refletir hoje: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Precisamos erradicar a inveja, né? Erradicar a inveja. Olha, tem pessoas que vê todo mundo sendo invejoso, mas não vê que ela é invejosa também, né? Exatamente. O versículo para que a gente não esqueça: o coração em paz
dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Muitas pessoas estão doentes porque são invejosas, porque não são satisfeitas com aquilo que Deus deu para ela, com o propósito de Deus na vida delas. Estão de olho no propósito que Deus tem para a vida de outra pessoa. E para nós meditarmos nesse assunto, em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo as demais pessoas? Aqui é o que eu acabei de falar, tem que olhar para si, né? Tem que olhar para dentro de si e começar a reparar, porque é necessário identificar, porque ela gera prejuízo, né? Lemos aqui, comentamos os 4 prejuízos que gera, né? Ela faz com que a gente não entenda a singularidade. Exatamente. Nós somos criados seres únicos, faz com que a gente divida a nossa atenção, né? Fiquemos ali divididos entre 2 pensamentos, ou 2 ideais, ou mais de um ideal. O terceiro, rouba o nosso tempo e a nossa energia. Tempo é precioso, a energia. A inveja, ela acaba destruindo. E o quarto, a inveja leva a outros pecados. E aonde tem muita confusão, aí tem toda sorte de pecado, né? Tem a sorte de inveja, tem inveja no meio. Onde tem confusão, tem treta, bagunça, tem inveja. Então nós devemos erradicar a inveja, parar de nos comparar com os outros, celebrar a bondade de Deus para com as outras pessoas, ser agradecido por aquilo que nós temos e aquilo que nós conquistamos, e nós devemos sempre confiar em Deus. Quando nós acharmos que estamos sendo injustiçados porque o outro conquistou algo que eu não tenho, nós devemos depositar a nossa confiança em Deus e nunca nos esquecer que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos.